Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar sobre integrais triplas, porque a gente já abrangeu aí praticamente tudo que a gente precisava de integrais duplas. Então você já sabe integrar em um retângulo, você já sabe integrar em outra região bidimensional. Hoje eu quero falar sobre funções cujo domínio, o domínio já é algo tridimensional. Então eu vou começar com uma motivação. Normalmente a gente começa normalmente com isso, né? Então eu vou começar aqui com uma motivação para a gente falar de integrais triplas. Integrais triplas. Motivação. Bom, lá no cálculo 1, quando você for estudar integral pela primeira vez, teve uma motivação. A motivação era você encontrar a área que está abaixo ali de um gráfico, abaixo de uma curva. E a sua função era não negativa e você, pela integral, você conseguia achar qual era a área daquela região. Em integral dupla, a nossa motivação, logo no início, foi achar volume. Volume de uma função que tinha duas variáveis, então o gráfico dela era uma superfície e eu queria achar o volume que estava abaixo dessa superfície. Em integral tripla, nós estamos falando de uma função de três variáveis. Então, f depende de x, de y e de z. Nesse caso, se eu fosse fazer alguma motivação que envolvesse essa parte puramente geométrica, aí eu não ia falar nem de área, nem de volume. Eu ia ter que falar com vocês de hipervolume. Por que hipervolume? Porque se uma função tem três variáveis, ela depende de três variáveis, então o domínio dela já está no R3. Então, o gráfico dela, se eu fosse desenhar, eu ia desenhar no R4. Então, para que eu traga uma motivação que fique mais fácil da gente enxergar, eu não vou falar de hipervolume. Vou trazer uma outra aplicação aqui de integrais triplas. Então, vamos imaginar que você precisa calcular a massa de um bloco maciço. Você pode pensar que é um bloco de aço, um bloco de concreto, um bloco de cerâmica. Enfim, você tem um bloco para calcular. Você tem aqui, ó, um bloco. Você tem aqui, ó, esse bloco. Imagina que eu peço para você calcular a massa dele. E eu te dou uma informação sobre ele, eu te dou a densidade. Só que agora, a minha densidade ela está no espaço, como já é de se esperar de uma densidade. Então, a densidade ela depende de x, y e z. Então, esse bloco ele está posicionado no espaço e eu te dou a densidade desse bloco. Só que a densidade dele não é uma densidade constante, o que é normal. Como eu comentei com vocês já, todos os nossos corpos, né, são tridimensionais. E a nossa densidade ela não é homogênea, ela fica variando. É a mesma coisa para um bloco desse daqui. Então, ó, eu te dei a função densidade, agora perceba que a densidade aqui ela depende de três variáveis. Então, não é mais quilo por metro quadrado, não, agora é quilo por metro cúbico, por exemplo. Então, aqui eu tenho a massa sobre o volume dessa densidade aqui. Aí tá, gente. Como é que você faria para calcular a massa desse bloco se você tivesse a densidade? Bom, a densidade está variando. E isso, a priori, né, no primeiro momento, é um problema para a gente. Mas a gente já sabe contornar esse problema. E o raciocínio que eu vou usar aqui é o mesmo de aulas passadas. Então, olha, lá em integral dupla, o que a gente fez? A gente pegou um retângulo e dividiu em subretângulos. Aqui em integral tripla, eu vou pegar o meu bloco e eu vou dividir em subblocos. Então, ó, vamos dizer que eu pego esse bloco e divido desta forma aqui. Claro que, estrategicamente, eu vou querer bloquinhos que tenham o mesmo volume. Então, ó, nesse caso aqui, eu peguei o meu bloco e dividi em 8 bloquinhos. Tá aqui, eu tenho 8 bloquinhos. E eu vou calcular a massa de cada bloquinho.
Vamos começar, por exemplo, por esse daqui. Vamos dizer que eu quero calcular a massa desse bloquinho. Aí, como é que eu faço? Eu vou escolher um ponto nesse bloco, nesse paralelepípedo. Esse ponto vai ser meu representante. Eu vou fazer isso para cada bloquinho. Então, bora dizer que eu escolhi esse ponto bem aqui. Esse ponto é o meu representante para esse bloquinho. E eu quero calcular a massa dele. Aí, nesse caso, a minha massa desse bloquinho, e aqui vai aparecer a massa, não vai mais ser IJ, vai ser IJK. Por quê? Porque o meu domínio aqui ele é tridimensional. Então, na hora que eu for dividir ele em vários bloquinhos, eu tenho que fazer uma partição no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, agora eu tenho bloquinhos assim, ó, IJK. Então, vamos dizer que eu quero calcular a massa desse bloquinho. E qual vai ser a minha estratégia? Esse ponto aqui, que eu escolhi como meu representante, eu calculei a densidade nesse ponto. Aí eu vou considerar que em todo bloco, esse bloquinho, esse bloco pequeno, a densidade é constante. Ora, se a densidade fosse constante, então a massa seria a densidade aplicada nesse ponto, então vai ficar x IJK asterisco, ou estrela, y IJK estrela, z IJK estrela. Vai ser a densidade, que é constante, ou pelo menos eu estou considerando que é constante, vezes o meu volume. Bom, para calcular o volume de um bloquinho, você sabe, né? Você faz essa medida aqui, ΔY, vezes essa daqui, que é ΔX, vezes essa daqui, que é ΔZ. Então, ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, vou chamar de ΔV. Então, vai ser a densidade vezes o volume. Isso só de um bloquinho. Se eu quiser para o bloco inteiro, eu faço o somatório da massa de todos os bloquinhos. Então, a minha massa ela vai ser aproximadamente, né, isso aqui é uma aproximação, ela vai ser aproximadamente o somatório de todas as massas aqui, as massas menores. Só que agora eu vou ter 3 somatórios, porque, como eu disse, eu fiz uma partição em x, y e z. Então, agora o meu I ele vai variar de 1 até N, o meu J vai variar de 1 até P, e o K vai variar de 1 até Q. Então, vai ser a soma de todas as massas. Está aqui. Só que você sabe que isso aqui é só uma aproximação do valor que eu quero obter. Por que uma aproximação? Porque lembrem que para cada bloquinho eu considerei que a densidade era constante. Mas, na realidade, a densidade não é constante. Mas não tem problema, porque você já sabe o que a gente vai fazer aqui. Ora, se eu conseguisse, então, pegar esse bloco e dividir em mais subblocos, ou seja, quanto maior a quantidade que eu tenho dos blocos menores, melhor vai ser a minha aproximação da massa real. Então, se eu puder ter infinitos bloquinhos preenchendo esse bloco aí, nesse caso, a minha massa ela vai convergir para a massa real. Então, o que eu vou fazer? Você já sabe, né? Porque quando você olha isso aqui, opa, você tem aqui uma tripla soma de Riemann, né? Que a gente pode chamar isso daqui. Então, você já sabe o que a gente vai fazer aqui. A gente vai passar o limite para essas constantes aqui, ó, tendendo ao infinito. Então, a minha massa ela vai ser igual ao limite quando N, P e Q estão tendendo ao infinito. Desses somatórios, desses 3 somatórios, onde I vai de 1 até N, J vai de 1 até P e K vai de 1 até Q. Dessas massas, cada massa é calculada pela densidade X IJK estrela, Y IJK estrela, Z IJK estrela, vezes ΔV. Então, esse tipo de limite aqui, o limite de uma tripla soma de Riemann, é o que nós vamos chamar aqui de uma integral
tripla. Então, se alguém me perguntar, o que é uma integral tripla? É o limite desse somatório aqui. Se esse limite existe, ou seja, se na hora que você for calcular esse limite, ele convergir para um número real, então eu posso afirmar que a minha função, que é a que aparece aqui dentro, é uma função integrável. Agora, claro, a gente vai usar essa notação, você já sabe que não. Apesar de que é uma notação muito bonita, mas nós não vamos usar. Então, a gente vai usar a notação tradicional, que é aqueles símbolos de integral. Só que agora você vai ter 3 símbolos de integral. Então, aqui, eu posso dizer que a minha massa vai ser igual a uma integral tripla da minha função, nesse caso aqui, a função densidade. Claro que o que eu fiz aqui para a função densidade, eu poderia fazer com qualquer função. Então, essa definição de integral, ela serve para qualquer função de 3 variáveis, de integral tripla. Eu não disse quem é a minha região. Bora chamar aqui a minha região. Isso aqui é uma região que eu vou chamar de B. Então, a integral tripla, eu estou aqui integrando sobre uma região B a minha função densidade. Então, pronto. Então, isso daqui é a nossa integral tripla. E se essa função aqui for a função densidade, então essa integral tripla ela ainda me dá a massa do meu objeto. Então, a gente já tem até uma aplicação. Então, uma aplicação de integral tripla seria calcular a massa de um objeto tridimensional se você tiver a função densidade. Até aqui, tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que é uma integral tripla? Aí você vai se perguntar, professor, para eu calcular uma dessa, eu preciso calcular esse limite aqui dos somatórios? Eu não queria decepcionar vocês, mas você não vai precisar fazer isso. Eu sei que vocês queriam fazer isso. Eu sei que vocês gostam de calcular uma expressão dessa daqui. Mas você não vai precisar fazer isso. Porque assim como integral dupla, nós vamos usar o teorema de Fubini. E calcular uma integral dessa vai ser equivalente a você fazer umas integrações parciais. Você lembra da integração parcial? Você considera x, por exemplo, se você está integrando em relação a x, então você aplica as regras para x e o resto são constantes para você. Então é esse raciocínio que a gente vai usar para calcular também esse tipo de integral. Claro, mas assim, nada impede você, professor, poxa, eu não gosto do teorema de Fubini, eu gosto de calcular esses limites aqui. Nada impede você de calcular assim. O resultado é o mesmo, lhe garanto. Você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então é isso. Então, deixa aqui para o slide, só para resumir um pouquinho do que a gente falou. Eu vou também mostrar aqui no slide o teorema de Fubini para vocês, como é que vai ficar para integrar as triplas. Então, nossa aula 27, a gente primeiro está aprendendo a calcular integrais triplas quando o meu domínio é uma caixa retangular, que é esse bloco que eu desenhei no quadro. Depois, como é que eu calculo uma integral dessa se eu tiver regiões mais gerais? Por último, a gente vai ver aqui 2 aplicações. Na verdade, a gente já viu uma delas, que é para calcular a massa. Então, hoje mesmo é mais exercitar esse tipo de integral. Então, olha só. Em uma integral tripla, você tem uma função de 3 variáveis. Então, f depende de x, y e z. Inicialmente, estamos considerando que nós estamos numa caixa retangular. O que é uma caixa retangular? Bom, é quando x, y e z estão entre constantes. Lá em integral dupla, se o x e y estavam entre constantes, você tinha o quê? Um retângulo. Não é verdade? Aqui é parecida, a ideia é parecida. Se você tem 3 variáveis e as 3 estão entre constantes, você vai ter uma caixa retangular, ou um paralelepípedo. O que a gente vai fazer? A gente pegou essa caixa e dividiu em várias subcaixas. Aí, para facilitar, a gente considerou que era o mesmo volume. Então, ficou algo mais ou menos assim. Onde, para cada caixa dessa, cada caixinha, você tem as mesmas medidas que a gente considerou. Δx, Δy, Δz. Então, o volume dessa caixinha vai ser Δx vezes Δy vezes Δz, que é o que a gente estava chamando de ΔV. Nesse caso, se eu quero achar uma aproximação para minha função, eu calculo esse somatório triplo aqui. E aí eu vou ter uma aproximação do valor lá que eu quero obter. Aí no nosso caso era a massa que a gente queria obter. Poderia ser um hipervolume, como eu comentei no início da aula. Por fim, a integral tripla, por definição, vai ser o limite dessa tripla soma de Riemann. Se esse limite existe, então eu digo que a minha função ela é integrável.
como é que a gente vai calcular a integral nas nossas aulas? Nós vamos usar o teorema de Fubini. O que diz o teorema de Fubini? Se a minha função é contínua e o meu domínio é uma caixa retangular, então eu já posso afirmar que a minha função ela é integrável e eu posso calcular essa integral tripla usando uma integral inteirada, que é uma integração parcial. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou dizendo que eu vou integrar primeiro em x, depois em y, depois em z. Quando eu integro em x primeiro, então eu vou aplicar as regras para x, y e z são constantes. Mas quando eu tenho uma caixa retangular, você pode escolher a ordem de integração. Então, se eu quisesse calcular a integral primeiro em relação a z, então eu ia aplicar as regras para z, x e y iam ser constantes. E aí o resto você já sabe como é que faz. Então vamos lá, vamos treinar aqui um pouquinho. Tem aí o item A e o item B para a gente fazer. Então a gente vai começar a fazer aqui no quadro. Então, vou logo anotar tanto o item A quanto o item B, para depois a gente fazer. Então, o item A, integral tripla sobre a região B. Aqui eu tenho 2x ao quadrado vezes y vezes z dv, onde essa minha região B ela é dada por esses intervalos aqui. O x está entre 0 e 3, o y está entre 0 e 2, e o z está entre 1 e 3. E o item B? Vou anotar aqui já, item B é uma integral tripla sobre uma região B também. A minha função aqui dentro é xz menos y ao cubo. E a minha região B é dada por esses intervalos aqui. X está entre menos 1 e 1. O y está entre 0 e 2. E o z está entre 0 e 1. Bom, vamos fazer. Nesse caso, você vai aplicar o teorema de Fubini. Você não vai querer calcular a integral usando o limite lá daqueles somatórios. Então, aplicando o teorema de Fubini, perceba que eu estou numa caixa retangular. Por que eu estou numa caixa retangular? Porque o x está entre 0 e 3, que são constantes. O y está entre 0 e 2, que são constantes. E o z está entre 1 e 3, que são constantes. Então, eu posso aplicar o teorema de Fubini e eu posso escolher a ordem de integração. Eu vou escolher a tradicional, x, y e z. Então, vai ficar assim. Integral. Vou integrar por último em z, vai ficar de 1 a 3, integral de 0 a 2, integral de 0 a 3. A função é 2x ao quadrado, yz, dx, dy, dz. Olha, o 2 ele é constante. Vou logo tirar ele aqui da integral. Vai ficar aqui na frente. Aqui, gente, perceba o seguinte. Dentro da minha integral, eu tenho x ao quadrado vezes y vezes z. Você lembra na integral dupla daquela propriedade quando dentro da integral você tinha uma função que só dependia de x vezes uma função que só dependia de y e você estava sobre um retângulo? O que você fazia? A gente dividia logo em duas integrais e calculava elas simultaneamente. Aqui é a mesma ideia. Eu podia aplicar o mesmo raciocínio para demonstrar para vocês que se você tem uma função aqui dentro que é uma função que só depende de x, vezes outra que só depende de y, vezes outra que só depende de z, eu posso separar logo em 3 integrais. Desde que eu esteja numa caixa retangular. Cuidado, se eu não estiver numa caixa retangular, você não vai poder usar essa propriedade. Mas como eu estou, eu vou fazer. Então, vai ficar assim, ó, vou separar em 3 integrais. O 2 é constante mesmo, vou deixar ele aqui fora. 2. Agora, eu vou pegar a integral só de x. Então, vai ficar a integral de 0 a 3, que é a limitação para x, x quadrado dx. Aqui. Agora eu vou pegar só o y. Integral de 0 a 2, y dy. Por último, vou pegar só o z. Integral de 1 a 3, z dz. Gente, da feita que eu aplico o teorema de Fubini, aí nesse caso já usei essa propriedade, isso aqui agora é só cálculo 1. Você tem 3 integrais aqui do cálculo 1 para fazer, só muda as letras, mas a ideia é a mesma.
Então, vamos lá. Então, aqui vai ser igual, duas vezes, integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. Isso no intervalo de 0 a 3. Depois, integral de y, y ao quadrado sobre 2. Intervalo de 0 a 2. Aqui, z quadrado sobre 2. Intervalo de 1 a 3. Aí, se eu quiser, já posso até simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2 que aparece aqui na frente. E agora eu vou aplicar os intervalos. Bom, no lugar do x eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3 ao cubo dividido para 3. Aí, menos, no lugar do x eu coloco o 0. Então, como é 0, não preciso colocar. Vezes, no lugar do y eu coloco 2. Então, 2 ao quadrado sobre 2. Depois eu ia colocar o 0, mas como é 0, não preciso. Então, deixa assim. Aí, vezes, agora o z. O z, eu vou colocar 3 primeiro, vai ficar 3 ao quadrado. Menos, agora eu coloco 1. Então, aqui, 1 ao quadrado. Agora é só fazer a conta. Aqui, ó, posso logo simplificar também, né? Esse 3 com 3 daqui, vai ficar só 3 ao quadrado. Esse 2 com esse 2, aqui vai ficar 2. Então, isso aqui vai ser igual. Bom, aqui sobrou 3 ao quadrado, que é 9. Aqui sobrou só o 2, vezes. Aqui, 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. 9 vezes 8 é 72, vezes 2, 144. Então, essa é a nossa resposta. Alguma dúvida? Tudo certo? Tá fácil, né? Porque assim, é a mesma ideia da integral dupla. Só que, claro, agora tem uma variável a mais, então você tem que tomar um pouco de cuidado, para você não se confundir na hora. Mas, fazendo com calma, você garante aí o seu 9 em mais uma prova de cálculo 2. Então, item B. Aqui no item B, perceba que dentro da minha integral, eu tenho uma função que é x vezes z menos y ao cubo. Uma integral, ela tem a propriedade de ser um operador linear, ou seja, eu posso pegar isso aqui e dividir na integral disso menos a integral disso. Então, nesse caso, como é que ficaria aqui? Ficaria a integral tripla de xz, aí depois menos a integral tripla de y ao cubo. Tá? Então, ó, qual propriedade eu usei agora? Foi a mesma que eu usei no item A? Não. O que eu usei aqui foi, separei. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração, eu já posso separar em duas integrais triplas. Calculo a integral tripla primeiro de uma função, depois de outra. Então, ficou assim. Agora, vamos lá. Eu estou numa caixa retangular aqui também. Ó. X está entre menos 1 e 1, y está entre 0 e 2, o z está entre 0 e 1. Aí eu vou colocar aqui as ordens de integração. Bora dizer que eu quero calcular, sei lá, primeiro em y, depois em x, depois em z. Tanto faz. Aí aqui não, aqui eu escolhi primeiro em z, depois em y, depois em x. Posso fazer isso? Posso. Aqui eu só estou colocando minhas possibilidades, mas claro que numa prova é bom você colocar na mesma ordem de integração, até para você não se confundir na hora. Tá? Mas aqui só estou mostrando para vocês que existe mais de uma possibilidade. Então, por exemplo, aqui, eu escolhi integrar primeiro em y. Então, vai ficar de 0 a 2. Depois em x. Então, de menos 1 a 1. E, por último, em z. Então, de 0 a 1. Aqui eu escolhi primeiro em z. Então, vai ficar de 0 a 1. Depois em y, de 0 a 2. E depois em x. De menos 1 a 1. Agora, olhando para cada integral dessa, de novo, só nessa primeira integral, eu tenho uma função que só depende de x, vezes uma que só depende de z. E aqui eu só tenho uma função de y, só. Então, o que eu posso fazer? Também posso separar cada uma dessas em 3 integrais e aplicar a propriedade do item A. O que vai facilitar a minha vida, vai fazer com que eu resolva de forma mais rápida. Agora, lembre-se, se você não estiver seguro com essa propriedade, não use. Calcule integral normal, né, sem usar a propriedade, que você também vai chegar na resposta certa. Então, ó, separando aqui em 3 integrais, vai ficar, colocar primeiro o x, integral de menos 1 a 1, aí ali tinha o x, então vai ficar x dx, depois o y,
integral de 0 a 2. Ah, professor, mas não aparece o y aqui no integrando. Então, coloco só o dy. Pronto. Agora o z. Integral de 0 a 1, z dz. Aí, menos. Aí aqui, ó, não aparece o x, né? Mas não tem problema. Então, vai ficar integral de menos 1 a 1 dx. Aí o y é y ao cubo, integral de 0 a 2, y ao cubo. E integral de 0 a 1, não aparece o z ali na segunda, então é só dz. Ah, professor, então no final eu tenho que calcular 6 integrais. Mas 6 integrais do cálculo 1. Então não é difícil, né? E olha só essa primeira aqui, gente. Eu tenho um intervalo simétrico. Opa, se o intervalo é simétrico, talvez pode valer a pena eu ver se essa função aqui tem alguma paridade. Essa função aqui tem alguma paridade? São x? O que vocês acham? Tem. Ela é par? Não. Ela é o quê? Ímpar. O que é uma função ímpar? Uma função assim, ó, que acontece. F de menos x é igual a menos f de x. Então, isso acontece com essa função. Outras funções que também são, né, uma função ímpar. X ao cubo, x à quinta, a função seno. Enfim, você tem umas e outras aí funções que têm essa propriedade. Ok. Então, se eu sei que essa função aqui, ó, ela é ímpar e o meu intervalo é simétrico, quanto é a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico? Quanto é? É zero. Então, essa integral aqui todinha vai zerar. E se essa integral vai zerar, todas essas três aqui vão zerar. Então, eu nem preciso calcular essas outras duas aqui, até esqueço elas. Eu vou olhar logo para cá. Vai só essas daqui. Então, isso aqui vai ser aqui, aí menos, né, que já tinha esse menos aqui. A integral de 1 é x de menos 1 a 1. Aqui, integral y à quarta sobre 4. Isso de 0 a 2. E aqui, z de 0 a 1. Agora é só aplicar aqui os intervalos. Então, isso aqui vai ser igual menos. Aí, aqui no lugar do x eu vou colocar 1. Eu vou colocar o parêntese aqui. Vai ficar 1. Aí, menos. No lugar do x eu vou colocar menos 1. Vai ficar menos 1. Vai ficar assim. Depois aqui, ó, no lugar do y eu coloco 2. Vai ficar 2 à quarta dividido para 4. E por último, aí eu ia colocar o 0, mas vai zerar de qualquer forma. E aqui o z vai ficar 1 só. Ficou isso daqui. Aí só tome cuidado com isso daqui, porque menos com menos vai dar mais. Então isso aqui é 2 positivo. Então vai ser menos 2 vezes. Aí aqui vai ficar 16 sobre 4 vezes 1. Então 16 sobre 4 é 4. No final isso aqui vai dar menos 8. Ah, professor, mas pode ser negativo? Pode, gente. Toda integral pode ser tanto positiva quanto negativa, porque ela é o limite de um somatório. Aquele somatório, se a tua função tiver valores negativos, ele pode assumir um valor negativo também. Mas, claro, se eu estou falando de massa, a massa vai ser ali não negativa, tudo bem. Mas para outras funções que eu também posso usar a integral tripla, vão aparecer também resultados negativos. Até aqui, alguma pergunta? Tá, então, com isso, a gente já sabe agora calcular a integral tripla para uma caixa retangular. E para regiões mais gerais, como é que eu vou fazer? Então, por exemplo, né? Deixa eu fazer aqui no segundo quadro. Olha só, se eu quisesse calcular, por exemplo, a integral tripla, só que agora, ao invés do meu domínio ser uma caixa retangular, eu tenho uma outra forma geométrica aqui. Sei lá, eu tenho uma pirâmide aqui de base quadrada, ou de uma base retangular. Nesse caso, como eu faria? Gente, aqui a gente não vai perder muito tempo, porque o raciocínio é o mesmo de integrais duplas. Lá, integral dupla, se você lembrar,
quando eu tinha uma outra região sem ser um retângulo, o que eu fazia? Eu pegava essa região, já que ela era limitada, eu colocava dentro de um retângulo. Isso que a gente fazia. Aí a gente definia uma nova função. Essa função, se eu tiver na minha região original, ela é a função inicial, e se eu não tiver, ela é zero. E a gente percebeu que, mesmo assim, calcular a integral dupla de uma função, daquela função original, sobre uma região geral, é equivalente a você calcular uma integral dupla daquela nova função que você definiu sobre aquele retângulo, que você colocou ali a figura dentro do retângulo. Então, aqui a ideia é a mesma. Então, a gente não vai perder muito tempo com isso. Ó. Se eu tenho uma função cujo domínio não é uma caixa retangular, mas é uma região limitada, então o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa região limitada e colocar dentro de uma caixa retangular. É isso que eu vou fazer. Então, isso aqui não é uma caixa retangular, não tem problema. O que eu faço? Eu coloco dentro de uma caixa. Está aqui. Coloquei dentro de uma caixa e agora eu consigo integrar usando uma nova função. Essa nova função, se eu estiver dentro da pirâmide, ela vai ser a função original. Se eu estiver fora, ela vai ser zero. E aí, calcular a integral dupla dessa função que eu tinha antes, dupla não, né? Tripla, é equivalente a calcular a integral tripla para a minha nova função sobre a minha caixa retangular. Aí, assim como tinha na integral dupla, quando eu fazia isso daqui, gerava umas regiões do tipo 1 e do tipo 2. Aqui também vai gerar região do tipo 1, 2 e 3 agora. Mas tudo isso a gente vai ver agora no slide. Então, vamos para regiões mais gerais, para a gente calcular a integral tripla delas agora. Então, vamos supor que você quer calcular a integral tripla de uma função, só que essa função está sobre uma região limitada. Não tem problema. Se essa região é limitada, então existe uma caixa retangular, tal que esta região está dentro da caixa retangular. E aí, nesse caso, eu defino uma nova função, onde esta função aqui, ela vai ser desse tipo. Ela vai ser a função original, se eu estiver dentro daquela minha região limitada, e vai ser zero se eu não estiver dentro da minha região limitada. Com isso, calcular a integral tripla da minha função sobre a região limitada equivale a calcular a integral tripla da minha nova função sobre a minha caixa retangular. Isso aqui vai gerar algumas algumas regiões, tipo 1, 2 ou 3. A gente vai definir agora o que é uma região do tipo 1. Então, olha só. Uma região do tipo 1 é uma região onde o nosso z está limitado entre funções que dependem de x e y. Lá na integral dupla, o que era uma região do tipo 1? Era quando o meu y estava entre funções de x. E o meu x estaria entre constantes. E do tipo 2? É quando o x está entre funções de y e y estava entre constantes. Aqui, ó, nesse caso, do tipo 1, é quando o meu z está entre funções que dependem de x e y. Geometricamente, seria algo assim. Isso aqui, ó. Perceba que esse sólido azul, ele é limitado por baixo. Então, aqui você tem a face dele inferior e você tem a face dele superior. Ele é limitado por baixo e por cima. Só que essa face inferior dele, você pode olhar como se fosse uma superfície, como se fosse uma função que depende de x e y. E aqui em cima também, a face superior, você pode olhar para ela como se fosse uma função que depende de x e y, uma função U2. E aqui embaixo, uma função U1. Então, nesse caso, eu posso afirmar que o meu z, dentro dessa região azul, ele está limitado entre essas duas funções, entre essas duas faces. E aí, nesse caso, essa minha integral tripla vai virar essa integral aqui. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é integrar em z. Se eu percebo que a minha região é do tipo 1, então eu vou começar integrando em z. Professor, e depois? Bom, depois que você integra em z, você concorda comigo que o que restar vai ser uma integral dupla, porque você tem 3 variáveis. Da feita que você integrou em uma variável, vão sobrar 2 em uma região bidimensional. Então, você vai ter uma integral dupla. Então, ó, depois que eu integrar aqui em z, nesse caso aqui, ó, o que vai restar é eu integrar em x e y, dentro dessa região laranja aqui, ó, que é a minha projeção.
Então, depois que eu integrar em uma variável, o que vai sobrar para mim é uma integral dupla. E aí, da feita que sobrou uma integral dupla, você já sabe o que fazer com ela. Já sabe como trabalhar com ela. Então, por isso que aqui, ó, a gente só está falando, o que é uma região do tipo 1? É quando eu integro primeiro em z. E depois o que restar vai ser uma integral dupla. Bom, bora exercitar um pouquinho, né? Então, ó, a gente vai calcular esta integral tripla. Você mesmo já pode ir fazendo no seu caderno. Bom, vou fazer aqui no primeiro quadro. Aqui, gente, deixa eu só escrever. Exercício 1. Eu vou ter essa integral tripla sobre uma região E. A minha função é 2x, 2 vezes x vezes y vezes z. Só que agora, ó, essa aqui é a mesma função que a gente tinha antes. Ah, não, só que aqui é x, não é x ao quadrado. Mas não tem problema. Só que ó, a minha região é diferente também. A minha região é o conjunto dos pontos x, y, z que pertencem ao R3, tais que x está entre 0 e 1, o y está entre x e 2x, e o meu z está entre 0 e y. Pronto. Olha, nesse caso aqui, você vai olhar para as restrições. O meu x ele está entre constantes. Geralmente, quem está entre constantes, você vai integrar por último. Aqui, ó, o meu y está entre funções que só dependem de x. Então, pelo menos para y, você vai ter que obrigatoriamente integrar y antes de x. Tá? Então, ó, como o y está entre funções de x, então você vai ter que integrar o y antes do x. E o z está entre funções que, nesse caso, só depende de y. Só aparece o y aqui. Então, o z você vai ter que integrar antes do y. Bom, se o y você vai ter que integrar antes do x e o z antes do y, quem você vai integrar primeiro nesse caso? O z. Então, a gente vai integrar primeiro em z, depois em y e depois em x. Então, como é que vai ficar a minha integral? Vai ser assim, ó. Vai ficar 2x yz. Vou integrar primeiro em z, depois em y e depois em x. O meu z está entre 0 e y. Tá aqui, ó, 0 e y. O meu y está entre x e 2x. Vou colocar aqui x e 2x. E o meu x está entre 0 e 1. Ó, então, se você já tem pelo menos a descrição do seu conjunto, você já consegue montar a sua integral. Agora, cuidado. Ah, professor, aqui, ó, posso separar em 3 integrais que nem o senhor fez lá naquela hora? Não, agora não. Por que não? Porque você não está mais numa caixa retangular. Você não está mais. Você está numa região mais geral. Então, agora você vai ter que ter calma e fazer mesmo, primeiro em relação a z, depois em relação a y, depois em relação a x. Então, ó, vamos integrar isso daqui primeiro em relação a z. Se é em relação a z, então tudo isso aqui é constante para mim. E eu vou integrar só o z. A integral é z quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui dentro vai ficar 2xy e z quadrado sobre 2. Aqui você pode até simplificar logo, 2 com 2. Aqui eu integrei, mas falta aplicar os intervalos. O intervalo é de 0 a y. Aí depois eu vou integrar em y, depois eu vou integrar em x. Bom, vamos aplicar aqui os intervalos. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui, gente, no lugar do z, eu vou colocar y. Aí vai ficar y ao quadrado.
y ao quadrado vezes y, que é y ao cubo. Então, vai ficar x, y ao cubo. Depois, eu ainda tenho que substituir pelo zero. Só que o zero vai sumir com esse z. Então, fica só isso aqui mesmo. Então, ó, depois que eu já integrei em z, calculei a minha integral, apliquei os meus limites, o que sobrou aqui? Uma integral dupla. Integral dupla de x e y. Então, aqui ó, já continuo integrando. Vou integrar agora em y, essa integral. Então, vai ficar integral de 0 a 1, x vezes, aí aqui, y à quarta, dividido por 4. Isso no intervalo de x até 2x. Agora, eu vou aplicar esses intervalos. Esse 4 que aparece aqui no denominador, eu vou tirar aí da integral, porque ele é uma constante. Então, vai ficar assim, 1/4 integral de 0 a 1, x vezes, ó, eu abri o parêntese porque eu vou aplicar os limites aqui. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2x. 2x elevado a 4 vai ficar 16x elevado a 4. Aí, menos, no lugar do y, eu vou colocar o x, vai ficar só x à quarta. dx. Aí eu faço a subtração. 16x à quarta menos x à quarta é 15. 15x à quarta. Então, a minha integral vai ficar assim. Vai ficar 15 sobre 4. Então, já tirei o 15 da integral. Integral de 0 a 1. Aí aqui vai ficar x à quarta vezes x à quinta. Então, x à quinta dx. Agora, eu só calculo essa integral. Então, isso aqui é 15 dividido para 4 vezes x elevado a 6 sobre 6. Isso aplicado de 0 a 1. O que dá para fazer aqui? Posso simplificar por 3, esses dois aqui. Aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Aqui, gente, no lugar do x eu vou colocar 1. Vai ficar 1. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, isso aqui tudo é 1. Então, aqui vai ficar 5 em cima, dividido 4 vezes 2, 8. Então, essa daqui é a nossa resposta. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então, bora continuar. Então, isso aí é uma região do tipo 1. Bora ver agora como seria se fosse uma região do tipo 2. Então, do tipo 1 é quando o meu z está entre funções que dependem de x e y. Do tipo 2 é quando o meu x está entre funções, entre superfícies que dependem de y e z. Como é que seria isso? Olha, algo mais ou menos assim. Perceba que esse sólido azul aqui, eu consigo caminhar nele na direção x. Ó. Eu posso caminhar na direção x aqui por meio dele. Então, se eu caminhar na direção x, eu posso dizer que esse sólido ele é limitado por essa face, que aparece bem aqui, ó, face, posso dizer que é da direita, e essa face que aparece bem aqui, que é a face da esquerda. Só que cada face dessa eu posso interpretar como se fosse uma função que depende de y e z. Então, nesse caso, perceba que esse meu sólido azul ele está limitado por essa face aqui, que é essa função, e essa outra face, que é essa função. Por isso que eu digo que o x está entre essas duas funções que dependem de y e z. Depois que eu integrar em x, o que vai restar é uma integral dupla sobre essa região bem aqui, gente. Ó. Nota que agora, essa minha região da integral dupla, ela aparece no plano yz. Diferente de antes, ó, vou até voltar aqui para vocês. Ó, perceba que no caso de uma região do tipo 1, depois que eu integrava em z, a minha região da integral dupla aparecia bem aqui, ó, no plano xy, que era a minha projeção aqui no plano xy. Agora, essa minha região laranja, ela aparece no plano YZ. E depois, você já sabe, ela vai aparecer no plano XZ. Aí, como é que vai ficar a integral? Vai ficar assim. Então, se eu for integrar uma região que eu considero como do tipo 2, então, obrigatoriamente, eu vou começar integrando em x. E depois, eu escolho o que eu vou fazer. Porque depois só vai me restar uma integral dupla. Aí, bora exercitar. Bora resolver esse exercício. Exercício 2.
Aí, de novo, ele me dá uma descrição da minha região. Então, nessa questão, nós temos essa integral tripla. O meu integrando aqui é z dividido por y mais 1. E quem é a minha região? A minha região são os pontos x, y e z que pertencem ao R3, tais que o x está entre 0 e raiz quadrada de 1 menos z quadrado, o y está entre 0 e 1, e o z também está entre 0 e 1. Olha, gente, nesse caso, perceba que tanto y quanto z estão entre constantes. E o x é o único que está aqui entre funções. Então, nesse caso, eu já olho essa função como uma região como do tipo 2. E eu vou começar integrando em x. Depois que eu integrar em x, tanto faz se eu vou integrar primeiro em y ou primeiro em z, porque os dois estão entre constantes. Então, vai ficar assim a minha integral. Vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí, começando com x, vai ficar de 0 até a raiz de 1 menos z quadrado. A minha função é essa, eu só vou repetir ela aqui, z dividido por y mais 1. Aí aqui eu estou integrando primeiro em x, aí depois tanto faz, colocar aqui y, depois z. Eu tenho isso. Perceba que eu estou integrando em x primeiro. Nesse parêntese aqui todinho aparece o x? Não. Então, para mim, esse parêntese todinho é como se fosse uma constante. Então, integrar uma constante em x vai ficar a constante vezes o x. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, o meu parêntese, né, que é a minha constante, entre aspas, vezes x. Só que o x eu vou ter que aplicar os limites de integração dele, que é de 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Bom, quando eu colocar o 0, vai sumir o x. Então, eu vou colocar só aqui essa minha raiz quadrada. Aí, eu já vou ajeitar essa função que vai aparecer aqui. Vocês já vão entender por quê. Mas eu vou escrever assim, ó. Integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aqui eu vou fazer assim. Parênteses vai ficar 1 sobre y mais 1. Ó, o z eu vou colocar aqui fora. Então, vai ficar z, aí vezes a raiz quadrada. 1 menos z quadrado. dy dz. Por que eu fiz isso? Para eu me adiantar. Porque ó, quando eu faço assim, fica mais explícito para a gente que aqui dentro eu tenho uma função que só depende de y vezes uma função que só depende de z. Então, aqui eu vou separar em duas integrais. Aí você vai dizer, professor, mas você acabou dizendo agora que eu não posso fazer isso quando a região é mais geral. Eu não podia fazer isso no início, mas olha, depois que eu fiz a minha primeira integral, o que me restou foi minha integral dupla. Essa integral dupla aqui, olha para os intervalos de integração. Para essa integral dupla, eu estou em um retângulo. Aí, se eu estou em um retângulo, sim, eu posso separar em duas integrais. Mas, como eu sempre digo, se você estiver inseguro, não use a propriedade. Calcule normalmente a integral, como você já ia fazer. Então, aqui, ó, separando em duas integrais, vai ficar integral de 0 a 1. Aí, a função é 1 sobre y mais 1 dy. Depois, integral de 0 a 1. Aí, o que sobrou aqui foi z raiz quadrada de 1 menos z quadrado dz. Bom, esta função aqui de z, essa integral aqui que tem z, eu vou resolver por substituição. Porque eu percebo que aqui dentro do argumento aparece um z ao quadrado e aqui fora aparece z. Então, é muito próxima a derivada desse daqui, aqui fora. Então, eu vou chamar tudo isso aqui de u. Então, vai ficar aqui embaixo. U igual a 1 menos z quadrado.
Nesse caso, o meu du vai ser derivada disso daqui, que é menos 2 vezes z dz. Ó, então aqui eu já tenho z, só está faltando o menos 2. Mas não tem problema, porque eu também posso dizer que z dz é a mesma coisa que du sobre menos 2. Então vai ficar assim. A minha integral vai ser igual. Aliás, bora logo resolver isso daqui. Gente, isso daqui, ó, qual é a integral disso? 1 sobre y mais 1. Qual é a integral? Se fosse 1 sobre y, seria o quê? 1 sobre y. Log natural de y, né? E aqui nesse caso vai ficar como? Log natural de y mais 1. É isso mesmo. Pode perceber, ó, isso aqui é log natural de y mais 1. Pode perceber, derivar isso daqui vai ficar 1 sobre isso vezes a derivada disso. Só que a derivada aqui de dentro é 1. Então eu volto para cá. Então é essa a integral mesmo. Aí falta só aplicar no intervalo. Qual é o intervalo? De 0 a 1. Bom, e para cá, como é que vai ficar? Aqui vai ficar raiz de u, porque tudo aqui dentro é u. Vai ficar aqui integral da raiz de u. Aí, ó, o z dz é du sobre menos 2. Então vai ficar aqui du sobre menos 2. Esse sobre menos 2, eu já vou colocar aqui fora, já que é uma constante. Então vai ficar 1 sobre menos 2. Vai ficar assim. E os intervalos vão mudar? Vão. Vamos ver como é que vai ficar. Antes, o z era 0. Se o z for igual a 0, o u vai ser 1 menos 0, que é 1. E se o z for igual a 1, o u vai ser 0. Então, ao invés de ser de 0 a 1, aqui vai ser de 1 a 0. De 1 a 0. Só que a pessoa não gosta disso daqui, não. Eu gosto quando está assim, em ordem crescente. Posso inverter a ordem? Colocar o 0 aqui e 1 aqui? Pode. Mas o que você faz? Muda o sinal. Então, se aqui já tinha o menos, vai ficar mais agora. Então, aqui vai ser. Bom, olhando para cá agora para o log natural. No caso do log natural, vai ficar log natural, coloca 1 no lugar do y, então vai ser log natural de 2, menos log natural, coloca o 0 aqui no lugar do y, fica log natural de 1. Então, é isso daqui. Esse daqui vai ficar positivo, meio positivo, porque eu vou inverter a ordem de integração, ficar de 0 a 1 de novo. E raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio. Bom, aqui log natural de 1 é 0. Então, aqui vai ficar só log natural de 2. Então, aqui vai ser log natural de 2 dividido para 2, que é esse 2 que já estava aqui, né, esse meio. Aqui a integral vai ficar u elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 1,5, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Vai ficar u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Isso vou aplicar no intervalo de 0 a 1. Bom, o que eu posso fazer aqui? Posso simplificar esse 2 com esse 2. Está aqui. Quando eu colocar o 1 aqui, vai ficar 1. E quando eu colocar 0, vai ficar 0. Então, no final, só vou ter o coeficiente mesmo. Log natural de 2 sobre 3. Então, essa é a minha resposta final. Log natural de 2 dividido para 3. Então, terminamos aqui. Pronto. Alguma pergunta nessa questão? Todo mundo entendeu? Então tá. Então, essa aqui é do tipo 2. Só está faltando agora. Opa, temos uma pergunta? Diga. Pode. Perfeito. Ó, o que ela perguntou? Se poderia ter uma possibilidade onde o x está entre funções e o z também está entre funções. Né? Nesse caso, o que aconteceria? Não tem problema. Né? No caso que eu tivesse aqui, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Poderia acontecer o seguinte. Digamos que aí poderia ser assim, x entre raiz de 1 menos z quadrado vezes y. Bora dizer que o x está entre essas funções aqui. Aí o y está entre 0 e 1 e o z
está entre, sei lá, bora colocar aqui, y ao quadrado mais 1. Pronto. Vamos dizer que fosse assim. Aí, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado, porque ó, o y é o único que está entre constantes. Então, você já sabe que ele vai ser o último que você vai integrar, já que ele está entre constantes. Tanto o x quanto o z estão entre funções, só que cuidado. No caso do x, ele está entre funções que dependem tanto de y quanto de z. Se isso acontece, então, obrigatoriamente, o x vai ter que ser integrado antes de y e antes de z. Então, nesse caso, ele vai ser o primeiro, tipo 2. Aí, aqui, o z ele está entre funções que só dependem de y. Então, a única, digamos, condição para ele é que ele seja antes do y. Então, nesse caso, primeiro o x, depois o z, depois o y. Mas, não, mesmo que eu trocasse a ordem aqui dos dois, se tivesse outras limitações, o importante é, se eu já comecei pelo x, então já é uma região do tipo 2. Tá? E aí, depois vai depender dessas limitações aqui, mas isso aqui já é uma integral dupla. Isso aqui já é uma região bidimensional. Tudo bem? Acho que foi muito boa a pergunta. Aliás, eu até ia esquecendo, mas pelo menos para essa questão aqui, bora ver. Que região é essa? Por exemplo, essa daqui, ó. Essa região é... Eu podia pedir para você, olha, desenha para mim essa região. Como é que seria? Bom, para eu desenhar, olha só, para eu desenhar uma região desse tipo aqui, note que eu estou falando de integral tripla. Então, se estou falando de integral tripla, essa minha região de integração já não é mais bidimensional. Ela é o que agora? Tridimensional. Então, para eu desenhar só a região de integração, eu já vou precisar dos 3 eixos, x, y e z. Vou precisar usar o espaço. Então, aqui ficaria, colocando aqui os eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Bom, para ser estratégico, eu já vou começar aqui. Ó. Tanto y quanto z estão entre 0 e 1. Então, se eu fosse olhar só nesse plano, no plano YZ, eu teria um quadrado. Quadrado que vai de 0 a 1 em Y, de 0 a 1 em Z. Então, aqui no plano YZ, eu tenho um quadrado. Então, aqui vai de 0 a 1, aqui vai de 0 a 1. Então, eu tenho aqui, ó, no plano YZ, eu tenho esse quadrado. Olha, o meu Y... Quando eu falo de y, estou falando do eixo y aqui, ó, nessa direção. O meu y, ele está entre 0. Quem é o plano x igual... Quem é a função x igual a 0? A função x igual a 0 é o plano yz. Então, ele começa nesse quadrado, ó, a minha região começa nesse quadrado, e ela vai terminar nessa superfície aqui. Raiz de 1 menos z quadrado. Aí eu te pergunto, que superfície é essa? Que função é essa? Olha só, que função é essa? X igual a raiz de 1 menos z quadrado. Você já sabe que região é essa daqui. Pelo menos se ela fosse bidimensional. Você sabe o que ela é. Que a gente viu isso na aula passada. Isso aqui seria uma semicircunferência, se ela fosse bidimensional. Então, ó, no plano XZ, isso aqui é uma semicircunferência. Então, é uma semicircunferência voltada para a parte positiva de x, que poderia ser mais ou menos, só que aqui é mais. Então, aqui, ó, cadê o plano XZ? Está aqui, o plano XZ. Então, aqui eu vou ter uma semicircunferência. Isso, na verdade, vai ser a metade da metade, né? Por que a metade da metade? Ela não continua para cá. Por que ela não vai continuar? Porque a minha região é só até aqui, ó. É só esse quadrado. Então, ela chega bem aqui. É uma semicircunferência de raio 1. Então, ó, no final, a minha região vai ser isso aqui. Tá? Então, esse é o meu sólido. Essa é a minha região de integração. Então, perceba ó, que na direção x, eu começo aqui no quadrado e eu sempre termino, sempre vou bater aqui, ó, nessa outra superfície. Então, essa superfície, ó, curva que vocês estão vendo, é o x igual a raiz de 1 menos z quadrado. E esse quadradinho que vocês estão vendo bem aqui é a superfície x igual a 0.
Então, minha região está entre x igual a zero e essa outra superfície aqui, raiz de 1 menos z quadrado. Deu para entender, gente, geometricamente? Então, é isso. Então, vamos para o último tipo de região, que é uma região do tipo 3. Bom, só que agora você já sabe, né? O que é a região do tipo 1? É quando o z está entre funções. O que é do tipo 2? É quando o x está entre funções. E o tipo 3 é quando o y está entre funções. No caso, as funções dependem de x e de z. Então, está aqui, ó, uma região do tipo 3 é quando o nosso y está entre funções de x e z. Geometricamente, seria algo mais ou menos assim. Então, perceba que nesse sólido azul, olhando na direção y, esse sólido está limitado pela esquerda por essa face aqui, que eu posso dizer que é uma função que depende de x e z, e pela direita por essa outra face, que seria uma outra função, que depende de x e z. Vamos lá, vamos resolver. Aqui, para resolver uma integral tripla nesse caso, eu obrigatoriamente começo integrando em y, para depois integrar em x e em z. Bora fazer esse terceiro exercício aí, com essas limitações. Bom, vou fazer aqui no primeiro quadro. Fiquem prestando atenção, porque eu vou perguntar para vocês qual a gente vai integrar por primeiro, depois por segundo, depois por terceiro. Vou só anotar aqui. Então, esse é o terceiro exercício. Essa daqui é a minha integral. Eu tenho x ao quadrado vezes seno de y. A minha região, ela é essa região aqui, x, y e z, pertence ao R3, eu estou já aqui no R3, que x está entre 0 e raiz de π, o y está entre 0 e a função x vezes z, e o z está entre 0 e x. Gente, nesse caso aqui, eu tenho mais de uma possibilidade para integrar, ou não, só tenho uma possibilidade na hora que eu for integrar. Isso daí. Usando, claro, apenas essas limitações aqui. Olhando só para essas limitações aqui. Eu tenho mais de uma opção na hora de integrar ou tenho só uma? O que vocês acham? Eu tenho só uma opção. Por quê? Porque aqui, primeiro que o y está entre funções que dependem de x e z. Então, ele tem que ser o primeiro. É uma região do tipo 3. Depois vai restar o x e o z. Só que o z está entre uma função de x. Então, o z tem que ser o segundo. E depois que vai entrar o x. Claro, a não ser que eu analisasse assim, geometricamente a minha região e tentasse trocar o tipo. Tudo bem. Mas do jeito que ele me deu aqui, eu tenho que começar com y, depois com z, depois com x. Então, a minha integral vai ser integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, integral de 0 a xz. Aqui a minha função é x quadrado, seno de y. Aí, começando com y, depois com z, depois com x. Cuidado, você não pode querer separar logo em duas integrais ou três, não pode. Isso aqui não é uma caixa retangular, então eu vou ter que aplicar mesmo normalmente as integrais. Começando com y, integral do seno é menos cosseno. O menos eu vou colocar aqui fora já. Menos integral de 0 a π, integral de 0 a x, x ao quadrado, aí agora cosseno de y. Aí aqui eu vou aplicar no intervalo aqui de 0 até x vezes z. Depois eu vou integrar em z, depois vou integrar em x. Mas vou aplicar aqui. Então, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, isso aqui vai ser menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x ao quadrado,
Aí vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar cosseno de x vezes z. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 0. Cosseno de 0 vai dar 1. Então, eu vou ter 1 bem aqui. Aí, eu vou ter 1 dz dx. Olha, aí se eu quiser, como já eu aproveitar esse menos aqui, né, eu já posso multiplicar por menos aqui. Vai ficar 1 menos cosseno. Então, vai ficar assim. Integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x. Aí aqui vai ficar 1 positivo, por causa desse menos, vezes x quadrado. Vai ficar x quadrado menos x quadrado cosseno de xz. Aí aqui eu estou integrando primeiro em z, depois em x. Tá? Então aqui eu só inverti a ordem dele, já que tinha esse menos aqui, e multipliquei agora o x quadrado. Ficou isso daqui. Vou separar isso aqui em duas integrais e começar a integrar cada uma. Então, ó, isso daqui vai ser integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, aí vai ficar só x ao quadrado, dz dx, menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, e aqui vai ser x quadrado cosseno de x vezes z dz dx. Bom, aqui está bem fácil, né? Eu quero integrar em z, só que não aparece o z aqui, então fica x quadrado vezes z. Então, isso aqui é integral de 0 a π, x quadrado, vezes z, o z vai de 0 a x. Depois ainda vou integrar em x. Menos. Gente, agora aqui, ó, eu vou integrar em z, tá? Então, eu vou ter que integrar só isso aqui. Qual é a integral do cosseno de x vezes z? Você sabe dizer? Ó, se fosse no cálculo 1 e eu quisesse que você calculasse aqui, integral do cosseno de 5 vezes x. Você saberia me dizer qual é essa integral? Seria o quê? Seria seno de 5x sobre 5. Não é isso? Porque depois você ia calcular. A derivada disso ia ficar cosseno de 5x vezes 5. Aí por isso que tem sobre 5 aqui, para eliminar e voltar para cá. Aqui é a mesma ideia. Só que quem é a minha constante agora? É o x. E quem é a minha variável? Z. Então, qual vai ser a integral aqui? Vai ficar integral de 0 a raiz de π, x quadrado. Aqui vai ficar seno de x vezes z sobre x. Já que x é a minha constante e z é a minha variável. Aqui, ó, já integrei em z, falta aplicar o intervalo de 0 a x. Depois eu vou integrar em x. Aí tá, o que dá para fazer aqui? Posso simplificar esse 2, né, x ao quadrado, posso simplificar um aqui com x daqui. Bom, aqui eu vou logo aplicar, né? No lugar do z eu vou colocar x, vai ficar x ao cubo. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui vai ser raiz de... raiz não, né? Integral de 0 a raiz de π, x ao cubo dx. E aqui vai ficar menos integral de 0 a raiz de π. Aqui fora sobrou o x e aqui dentro ficou seno de... Olha só, quando eu colocar no lugar do z o x, vai ficar seno de x quadrado. Seno de x quadrado. E quando eu colocar no lugar do z o zero, vai ficar seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, vai ficar só isso aqui mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho x ao quadrado. A derivada dele é 2x. Aqui eu já tenho meu x. Só falta aparecer o 2. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Ficar 2 aqui sobre 2. Meio aqui vezes 2. É só para aparecer esse 2x. Porque aqui eu vou usar substituição. Então, eu vou chamar esse x quadrado de u. U é igual a x quadrado. Então, du é igual a 2x dx. Por isso que eu queria que aparecesse 2x aqui, ó, 2x dx. Então, vamos lá, vamos integrar isso aqui. Aqui vai ficar x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. Isso de 0 até raiz de π. Aí, menos. Aqui vai ficar meio. Vou aplicar a substituição. Então, vai ficar integral seno de u. Seno de u. 2x dx vai virar tudo du. Então, seno de u du. E agora os intervalos. Aqui. Quando x é 0, u também é 0.
E aqui, quando o x é raiz de π, o u é π, né? Vai ficar raiz de π ao quadrado. Então, vai ficar de 0 a π. De 0 a π. Aqui, gente, quando eu colocar 0, vai zerar. E quando eu colocar raiz de π, vai ficar π ao quadrado. Então, isso aqui é π ao quadrado dividido para 4. Aqui, integral do seno é menos cosseno. Então, menos com menos vai ficar mais. Então, mais meio cosseno de u no intervalo de 0 a π. Bom, aqui, ó, quando eu aplicar o cosseno de π é menos 1. Aí vai ficar π quadrado sobre 4 mais meio. Cosseno de π é menos 1. Aí menos cosseno de 0 é 1. Então vai ficar menos 1, que é menos 2. Menos 2 com 2 vai ficar menos 1. Então, resposta final, π ao quadrado sobre 4 menos 1. Pronto, terminamos. Deixa eu só ajeitar aqui. π ao quadrado sobre 4 menos 1. Pronto. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Olha, gente, agora a gente vai para a última parte da aula, que eu quero só falar, eu vou falar brevemente, porque, enfim, a gente já viu. Eu vou falar sobre 2 aplicações de integral tripla, e aí depois a gente vai fazer só mais 2 exercícios. Olha, a primeira aplicação é o que eu já comentei no início da aula, é a aplicação de calcular massa. Então, agora, usando a integral tripla, você consegue calcular uma massa. Como? Basta você calcular a integral tripla sobre a função densidade. Então, quando você faz isso, você está calculando a massa do seu sólido. Uma outra aplicação interessante é calcular volume, usando uma integral tripla. Na aula passada, você aprendeu que se você quer calcular a área de uma região, o que você poderia fazer? Calcular a integral dupla da função unitária. Isso nós vimos na aula passada. Aqui a ideia, o raciocínio é o mesmo. Então, se você quer calcular volume, basta você calcular a integral tripla de uma função unitária. É como se você estivesse calculando o hipervolume, só que a quarta medida é unitária. Então, nesse caso, vai coincidir com o volume da sua região. Bom, então agora sim, sabendo disso, bora resolver aqui mais 2 exercícios, começando com esse daí, que vai falar sobre massa. Então, esse daí é interessante porque, finalmente, ele não me dá qual é a região. Simplesmente não explicitamente. Aí, nesse caso, eu vou ter que desenhar. Não tem como eu fugir disso. Então, olha o que diz a questão. Uma massa está distribuída sobre um sólido. Esse sólido, né, o formato dele é um formato limitado por essas 2 superfícies, que é y igual a x ao quadrado mais z ao quadrado e a superfície y igual a 4. Aí o que mais ele diz? A densidade do sólido é dada por essa função aí que vocês estão vendo. Então, ρ de x, y e z é agora uma função tridimensional, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Aí ele fala que a densidade está em quilo por metro cúbico e ele quer que eu calcule a massa total do sólido. Então, gente, nesse caso, ele quer a massa. Se ele quer a massa, você já sabe que para calcular a massa de um sólido tridimensional, basta você pegar, se você tem a densidade, você calcular uma integral tripla sobre a sua região da função densidade. Bom, eu já tenho quem é a minha função densidade? Tenho, está aqui. Eu sei qual é a minha região? Ainda não. Mas ele me deu o que eu preciso para achar essa região. Ele diz que a minha região é uma região limitada por essas 2 superfícies.
Aí o que eu vou fazer? O gráfico, que nem eu fazia lá em integral dupla. Eu queria saber qual era a região, eu fazia o gráfico lá no plano cartesiano. Agora, os gráficos são tridimensionais. Então, vou ter que desenhar o gráfico dessa função e dessa função. Só que não no plano. Vou desenhar no espaço. Quando eu desenhar, eu vou saber exatamente qual é o sólido que ele está se referindo. Então, vamos ver que sólido é esse. Então, está aqui o plano x. Plano não, está aqui o espaço x, y, z. Gente, essa função aqui, você já sabe qual ela é. A gente já fez aqui na sala. Isso daqui é o quê? É um paraboloide. Ah, professor, mas eu só conheço paraboloide como sendo x² mais y². Gente, mas é a mesma ideia, só que ao invés de ser x² mais y², é x² mais z². A ideia é a mesma. Qual é a diferença agora? É que na hora que você for desenhar, ao invés do seu paraboloide, a concavidade dele está voltada para o eixo z, ela vai estar voltada para onde? Para o eixo y. Ela vai estar aqui, deitada. Então, cadê o eixo y? Está bem aqui. Então, nesse caso, o meu paraboloide, ele vai ficar uma coisa assim. Então, esse daqui é o nosso paraboloide. Ele está voltado para o eixo y. Tá, só que isso aqui é só uma superfície. Qual é a outra superfície? Y igual a 4. Como assim? Como é essa constante? Por exemplo, z igual a 2. O que era z igual a 2? Era um plano. Um plano o quê? Um plano horizontal. Um plano paralelo ao plano xy, que cortava o eixo z no valor 2. Aqui é a mesma ideia. Vai ter um plano, só que esse plano ele corta o eixo y no 4. E ele é paralelo agora ao eixo xz. Então, o gráfico para esse plano seria um gráfico assim. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, aqui de amarelo você tem um paraboloide e aqui de verde você tem um plano. Claro que isso aqui vai causar uma interseção. Eles se interceptam aqui, os dois. Esse plano ele vai cortar o paraboloide e vai gerar uma região assim. Onde bem aqui em y, o valor dele é 4. Então, está aqui. Então, a nossa região, ó, você já consegue perceber agora. Qual é a nossa região? Nossa região é essa, que começa aqui no paraboloide e termina aqui no plano. Essa região bem aqui. Agora, olhando para essa região, vocês acham que ela é do tipo 1, 2 ou 3? Como é que você classificaria ela? Logo de cara. É mais fácil caminhar ao longo dessa região. É mais fácil caminhar por ela, usando como referência o eixo x, o eixo y ou o eixo z? Eixo y. É mais fácil pelo eixo y. Então, provavelmente, essa região aqui eu posso olhar ela como uma região do tipo 3. Então, caminhando na direção do eixo y, essa região aqui, ó, ela está limitada à esquerda pelo paraboloide e à direita pelo plano. Então, eu posso dizer, nesse caso, que o meu y está entre o paraboloide, que é x² mais z², e o meu plano y igual a 4. Está aqui. Olha, vamos segurar, por enquanto, x e o z. Bora integrar logo em y, já que é do tipo 2. Depois eu explico por que eu quero integrar só depois os outros. Então, aqui, ó, minha integral vai ser integral dupla. Aí, bem aqui, ó, eu já vou integrar em y. O y está entre x² mais z² e 4. Essa minha função é essa, raiz quadrada de x² mais z². E eu estou integrando primeiro em y. Só que na hora que eu vou integrar em y, percebe que o y nem aparece aqui. Então, vai ficar essa função vezes y. Então, isso aqui vai ser igual integral dupla. Aí, aqui vai ser a raiz quadrada de x² mais z² vezes y, só que o y falta eu aplicar ele nesse intervalo. x² mais z² e 4. E depois ainda vou calcular uma integral dupla. Aí tá, aqui eu vou aplicar. No lugar do y eu vou colocar 4, depois eu vou colocar essa função.
Então, a minha integral dupla vai ficar assim. A massa igual a integral dupla raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado. E aqui vai ficar 4 menos, eu já vou colocar aqui, x quadrado mais z quadrado. dA. Olha, gente, depois que eu já integro em y, o que vai restar para mim é uma integral dupla de x e z. Então, agora, eu vou integrar dentro de uma região aqui no plano xz. Que região é essa? Essa região é a projeção desse meu sólido no plano xz. Se eu projetar esse sólido, fazer a sombra dele no plano xz, isso aqui também vai me dar algo circular. Pode fazer, se você projetar todos os pontos aqui no plano xz, isso daqui também vai gerar para a gente, só que agora no plano xz, isso aqui também vai gerar um disco, só que aqui no plano xz. Então, essa daqui é a minha região D, enquanto que esse meu paraboloide aqui seria a minha região E. Agora, e essa região D? Ela não é um círculo, não é um disco? Então, é muito melhor, já que eu caí, olha só, depois que eu integrei em relação a y, eu caí numa integral dupla. Só que essa integral dupla está sobre uma região circular. O que eu vou fazer, então? Eu vou usar coordenadas polares. Mas esse disco aqui, o centro é na origem. O raio dele é quanto? Como é que eu vou saber? Bom, lembrando que esse disco aqui também é a interseção aqui do plano com o meu paraboloide. Quando eu faço a interseção dessa superfície com essa, basta eu igualar os y. Então, vai ficar isso igual a 4. Então, ficaria assim, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Ou seja, isso aqui é uma circunferência, centro na origem e raio 2. Então, aqui, na verdade, o raio é 2. Então, eu vou usar coordenadas polares. Onde nas coordenadas polares, o que eu tenho? Eu tenho um R indo de 0 a 2 e o θ indo de 0 até 2π. E eu vou substituir na minha integral. Vamos ver como é que vai ficar a minha integral. Se eu passar para coordenadas polares. Aqui eu tenho um retângulo polar, tanto faz com quem eu vou começar. Vou colocar de 0 a 2, de 0 a 2π. Deixar assim. Em coordenadas polares, quem é a raiz quadrada de x quadrado mais z quadrado? Claro, aqui eu estou adaptando, né? Ao invés do y, estou colocando z. Mas tudo isso daqui é só o r. Então, aqui, todo esse pessoal bem aqui é só o r. E todo esse pessoal bem aqui é o r ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar r vezes 4 menos r ao quadrado. Eu só não posso esquecer que tem mais um r aqui que é do jacobiano. Então, r depois de r dθ. Tudo bem? Aqui nem aparece θ. E eu estou num retângulo polar. Posso dividir em duas integrais nesse caso, já que eu estou no retângulo polar. Então, vai ficar integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 2. Aí, multiplicando esses r's, vai ficar 4r quadrado menos r à quarta. Bom, essa integral aqui vai dar 2π, né? Então, nem tem muita coisa para fazer aqui. Então, a minha massa vai ser 2π vezes, aqui vai ficar 4 terços de r ao cubo menos r elevado a 5 sobre 5. Isso de 0 até 2. Bom, quando eu colocar o 0 vai zerar todo mundo, então só basta o 2 aqui. Então, isso aqui vai ser 2π vezes. Aqui, 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4 é 32. Vai ficar 32 dividido para 3
menos, aqui 2 à quinta é 32, 32 sobre 5. Aqui, gente, o MMC é 15. 15. Aqui eu vou logo dar a resposta, mas é só terminar de fazer essa conta. Ó. 15 dividido para 3 é 5, vai ficar 5 vezes 32. E aqui, 15 por 5 é 3, vai ficar 3 vezes 32. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 32, 64. 64 vezes 2 de novo, 128. Então, quando você terminar de fazer essa conta, vai ficar 128 π sobre 15. Como é massa, não esquece a unidade é que ele me disse na questão, está em quilos. Mas essa daqui é a nossa resposta. Uma pergunta? Então, última questão de hoje. Última questão, essa daqui, ó, exercício 2. Calcule o volume do tetraedro limitado pelos 4 planos. Bom, um tetraedro também você pode olhar como se fosse uma pirâmide de base triangular. Mas tudo isso a gente vai ver agora na questão. Ó, então, no primeiro exercício, ele queria a massa. No segundo, ele quer o volume. Não tem problema, a gente já sabe aplicar. Porque se eu quero a massa, eu calculo a integral tripla da função densidade. E se eu quero o volume, eu calculo a integral tripla da função unitária. Então, no exercício 2, ele me diz que esse meu tetraedro é limitado pelas superfícies x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. Bom, se ele quer o volume da minha região, como é que eu faço? Eu já sei que o volume, então bora aqui para o quadro, volume vai ser a minha integral tripla sobre a minha região, só que qual função eu vou colocar aqui? A função 1. 1. Que não precisa nem colocar, poderia colocar só dv. É isso. Então, aqui, na verdade, o desafio é achar essa região. Como é que eu acho? Eu tenho que desenhar essas superfícies. Ele me deu 4 superfícies. As 4 são planos. Isso aqui é o plano x igual a 0, isso aqui é o plano y igual a 0, plano z igual a 0 e esse plano aqui. Quando você faz todos os planos, você vai perceber que esses 4 planos vão te dar uma região. Então, vamos analisar que região é essa. Então, está aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Bom, quem é o plano z igual a 0? Você já sabe, z igual a 0 é o plano xy, é o chão. É esse plano aqui, ó, xy. Quem é o plano y igual a 0? É a parede, é o plano xz. Então, eu tenho esse plano, esse chão, essa parede, e eu tenho essa parede também, que é o x igual a 0. Então, aqui, ó, eu tenho as duas paredes e eu tenho o meu chão. Esse quarto aqui, essa quarta superfície, é um plano inclinado. Então, quando eu atravessar isso aqui com um plano inclinado, essas paredes mais esse chão, elas vão me dar um sólido. E agora falta dizer que sólido é esse. Bom, para mim, o mais difícil desses 4 é enxergar esse daqui. Mas para ficar um pouco mais fácil de eu enxergar, eu vou olhar para essa equação como se fosse uma função z dependendo de x e y. Então, isso aqui, se eu arrumar, fica assim, ó, fica z igual a 1 menos x menos y. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar aquele passo a passo para desenhar um gráfico para essa função. Então, se eu fosse pedir para você desenhar o gráfico dessa função, por mais que você já soubesse que é um plano inclinado, mas ainda assim você pode usar algumas técnicas, alguns passos do algoritmo. E um deles era ver como era o desenho dessa função no plano YZ. O plano YZ é quando o x é 0. Então, ó, eu elimino aqui o x e fica 1 menos y. Como é esse gráfico 1 menos y? É uma reta decrescente. Nesse caso da reta decrescente, ó, quando y é 0, o z é 1, e quando y é 1, o z é 0. Então, olha só,
Nesse caso, no plano YZ, é uma reta decrescente que corta tanto o eixo Z quanto o eixo Y no valor 1. Então, esse daqui seria o traço da minha função no plano YZ. E no plano XZ? Bom, no plano XZ é quando meu Y é 0. Aí olha quem eu tenho aí. Eu tenho a função 1 menos x, que também é uma função, é uma reta decrescente. Mesma coisa. Quando o x é 0, o z é 1. Quando o x é 1, o z é 0. Então, ó, olhando agora para esse plano XZ, eu também tenho uma reta decrescente que corta o eixo z em 1 e corta o eixo x em 1 também. Para finalizar, eu poderia olhar para z igual a 0. Se eu olhar para z igual a 0, que é ali no meu chão, o que é que eu tenho? Eu vou ter y igual a 1 menos x, que também é uma reta decrescente. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, y é 0. Então, ó, bem aqui no plano XY, eu também tenho uma reta decrescente. Ou seja, o meu plano está passando assim. Só que na hora que eu limito esse meu plano com essa parede e com esse chão, eu tenho essa pirâmide aqui, ou esse tetraedro. Então, essa é a nossa região. Ele quer calcular o volume para ela. Tá? Então, nós temos aqui, ó, esta região. E nós queremos calcular o volume. Gente, nesse caso aqui, eu poderia, se eu quisesse, olhar essa região como do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3. Porque perceba que para essa pirâmide aqui, eu posso caminhar na direção do eixo X, posso caminhar na direção do eixo Y, ou na direção do eixo Z. Eu vou escolher a região para trabalhar como do tipo 1, que a gente está mais acostumado. Então, eu vou caminhar na direção do eixo Z. Perceba que essa pirâmide aqui, esse tetraedro, sempre ele começa no chão, no z igual a 0. Então, ó, se eu vou caminhar aqui, ó, de baixo para cima, eu começo no chão e eu termino, ó, eu vou bater lá em cima no meu plano inclinado. Então, aqui, o meu z, ele está entre 0, ou seja, entre o plano z igual a 0, e o plano, esse daqui, 1 menos x menos y. Então, esse é meu z. Depois que eu integrar em z, quem vai restar para mim? Vai restar, no plano xy, esse triângulo bem aqui. Esse triângulo. Inclusive, se eu fosse desenhar o triângulo aqui, ó, no plano xy, eu tenho esse triângulo. Aqui é 1, aqui é 1, e eu tenho esse triângulo. Bom, aqui um triângulo eu posso olhar como uma região do tipo 1 ou do tipo 2. Se eu olhar como uma região do tipo 1, ó, analisando na direção do eixo y, ele começa em 0 e termina nessa reta aqui. Quem é essa reta? É a função 1 menos x. Então, meu y estaria entre 0 e 1 menos x. E para finalizar, o meu x, olhando para as constantes, ele começa em 0, termina em 1. Então, ó, da feita que eu achei as minhas limitações, eu consigo calcular a minha integral. Eu vou obrigatoriamente integrar primeiro o z, depois o y e depois o x, conforme eu coloquei aqui. Poderia trocar a ordem de integração? Poderia, mas eu teria que olhar como do tipo 2 ou tipo 3, mas eu que escolhi olhar como do tipo 1. Então, a minha integral vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, integral de 0 a 1 menos x menos y. Aqui a função é 1, então vai ficar 1 mesmo. Eu começo em z, depois em y, depois em x. Então, bora calcular. Aqui é a função 1, então a integral aqui vai ficar só o z, né? Então, o meu volume vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. Aqui, integrando 1, vai ficar só o z vai de 0 a 1 menos x menos y. Depois ainda vou integrar em y, depois ainda vou integrar em x. Bom, quando eu colocar 0 vai zerar, então só conta esse aqui, 1 menos x menos y. Então isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0
A1 menos x, e aqui vai ficar só essa função. Vou escrever ela assim, ó. Vai ficar 1 menos x menos y. Eu vou integrar em y, depois em x. Por que eu quis colocar esse parênteses? Poderia não colocar? Poderia, mas eu só coloquei para chamar a atenção que tudo isso daqui, ó, 1 menos x, não depende de y. Então, na hora que eu for integrar em relação a y, vai ficar esse parêntese vezes y, como se fosse uma constante. Então, isso daqui vai ser integral de 0 a 1. Aí ele vai ser 1 menos x vezes y menos y ao quadrado dividido para 2. Isso no intervalo de 0 até 1 menos x. Bom, quando eu colocar 0 vai zerar os y, né? Então só vale 1 menos x. Vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x, 1 menos x ao quadrado. É aqui, menos 1 menos x ao quadrado sobre 2. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 1. Aí aqui o que sobrou? Sobrou 1 menos x quadrado menos 1 menos x ao quadrado dividido para 2. Gente, mas aqui o numerador é o mesmo. Ó. Aqui eu tenho 1 inteiro disso menos metade disso. Aí vai ficar metade. Então, isso aqui vai ser meio. Já coloco fora da integral esse meio. Integral de 0 a 1. E aqui, 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, aqui eu só subtraí. Ó. 1 desse menos metade desse. Vai ficar metade dele. Mas só que a metade eu coloquei aqui fora. Agora, eu vou desenvolver. Quadrado do primeiro menos aquilo que você já conhece. Integral de 0 a 1. Quadrado do primeiro é 1. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Aí, agora sim, finalmente, eu vou integrar isso daqui, esse meu polinômio. Então, ó, o meu volume vai ser meio. Aí, integral de 1 é x. Integral de 2x é x ao quadrado. E aqui vai ficar x ao cubo sobre 3. Isso de 0 até 1. Claro que aqui, quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. E só basta 1, então. Então, isso aqui vai ser meio. Aí, 1 menos 1 mais 1 terço. Aqui vai simplificar. Então, no final, vai ficar meio vezes 1 terço, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sexto. Como ele não me disse a unidade, só vou colocar aqui unidade de volume. Mas a resposta aqui é 1 sexto. Aí você vai dizer, professor, mas se o senhor me pedir para calcular volume, e eu percebo que a região que eu obtive aqui é uma região que eu sei calcular volume, sem usar integral, eu posso fazer? Pode. Isso aqui eu não disse que é uma pirâmide? É, né? A base da pirâmide não é esse triângulo aqui? Então, como é que ficaria? A área da base, quanto é a área desse triângulo aqui? 1 vezes 1 dividido para 2. A área da base é meio. Quanto é a altura da pirâmide? É 1 também. Vai ficar a área da base, que é meio, vezes 1 dividido para 3, que é a fórmula da pirâmide. Aí, quanto é meio dividido para 3? É 1 sexto. Acabou. Aí você ia fazer em 3 passos. Só agora me diga uma coisa. É melhor você fazer usando a fórmula da pirâmide ou usando essa integral tripla aqui? É melhor fazer assim, é mais divertido. É melhor de mostrar para outra pessoa também. Bom, então é isso. A gente finaliza a nossa aula de hoje com essa questão. Só lembrando que sexta-feira você vai ter monitoria e a gente se vê novamente na segunda-feira. Então, até mais. Obrigado pela presença.